Esse assunto que vamos tratar agora interessa a todo mundo, porque quanto mais gente desempregada, menos o comércio e as indústrias faturam e menos o governo arrecada. Então vamos decifrar os últimos índices oficiais divulgados pelo IBGE. A taxa de desemprego em um terceiro trimestre não era tão baixa desde 2015. O índice de 7,7% representa a queda de 0,3 e 1 ponto percentual na comparação com o trimestre anterior e com o mesmo período de 2022. A pesquisa do IBGE, a PNAD contínua, ela reforça esse cenário de resiliência do mercado de trabalho no Brasil, né? Então, a gente vê ainda uma taxa de desocupação reduzindo e ainda como um reflexo do desempenho econômico favorável do começo do ano. O rendimento médio avança lentamente e isso é um impasse do país. Hoje, ele é de R$ 2.982, um crescimento de R$ 120 em relação ao ano passado, patamar considerado desatualizado em uma década. A gente consegue crescer a massa porque você gera emprego, gera ocupação, então aumenta o número de trabalhadores, mas você cresce de maneira muito lenta o rendimento. Nas crises aqui no Brasil o rendimento cai muito rapidamente, mas quando você começa a recuperar o emprego, o rendimento leva muito tempo para retornar ao patamar. Esse patamar é um patamar equivalente a cerca de 10 anos atrás. Como a gente não muda o nosso patamar de renda, a gente não muda o nosso padrão de consumo. Sem mudar o nosso padrão de consumo, a gente não consegue dinamizar a nossa economia para que ela, de fato, consiga gerar e produzir riquezas para que você altere a nossa condição de desenvolvimento. Outro entrave é o trabalho informal, desempenhado por 4 em cada 10 pessoas ocupadas no Brasil. O Brasil tem uma taxa de informalidade historicamente muito alta, faz parte da nossa estrutura do mercado de trabalho. Você dificilmente vai romper a casa dos 35%, 30% de informalidade sem política ativa de formalização, ou seja, você precisa pensar e desenhar políticas para trazer esse pessoal para o mercado formal. Qual que é o problema disso? Nós estamos falando de trabalhadores que, por exemplo, muito provavelmente vão ficar sem aposentadoria. São trabalhadores que hoje já não têm acesso minimamente às proteções que a Seguridade Social lhe dá. Norte e Nordeste são as regiões com os maiores índices de informalidade. Entre os estados, lideram o ranking Maranhão, Pará e Amazonas. O recorte regional também mostra São Paulo como grande responsável pela redução na taxa de desemprego. O estado tem o maior e mais complexo mercado do país. É possível dizer que São Paulo apresentou uma melhora por conta da expansão da ocupação. A gente vê aí que, especialmente o setor de serviços, os setores ali, tanto do setor público quanto aqueles associados à informação, comunicação, atividades profissionais, científicas, administrativas, financeiras, apresentaram um bom desempenho ao longo de 2023, em linha com o aquecimento da atividade econômica. Já os recortes de gênero e raça no mercado de trabalho ainda refletem o contexto desigual do país. A taxa de desocupação é de 6,4% para os homens e de 9,3% para as mulheres. Entre os brancos, 5,9% estão desempregados, contra 9,6% entre os pretos e 8,9% entre os pardos. O mercado de trabalho é uma expressão das nossas desigualdades estruturais, tanto as desigualdades de gênero quanto as desigualdades de raça. É entre os negros que você vai assistir as menores rendas, as maiores taxas de desemprego e as maiores dificuldades de adentrar o próprio mercado de trabalho. E é também entre os negros que vai estar a maior taxa de informalidade. As vagas temporárias abertas no fim do ano, principalmente pela indústria, comércio e serviços, devem trazer continuidade à queda na taxa de desemprego no último trimestre do ano. Mas já é preciso olhar para 2024.
há ainda um mercado de trabalho com condições relativamente deterioradas quando comparado ao início da década, ao início da série histórica da PNAD ali em 2012, 2013. Então, há de fato um maior espaço para uma melhora em termos qualitativos do mercado de trabalho, já que em termos quantitativos ele já se mostra bastante resiliente. Políticas ativas, como a política de valorização do salário mínimo, por exemplo, ele coloca mais recursos na economia, ele viabiliza um processo ali de reincorporação de pessoas, em especial no setor de comércio e serviço. Então a gente vai assistir muito provavelmente uma continuidade dessa taxa de redução. A questão é quanto vai subir a renda e quão vai ser a velocidade da queda do desemprego no Brasil.